sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Lucro USA, o podcast do empresário brasileiro na América. Hoje nós vamos falar sobre uma palavrinha que ela faz toda a diferença no mundo dos negócios, que é foco. E o meu nome é Gisele Lopes e eu estou aqui com o Reginaldo Bastos, ele que é especialista em fazer a sua empresa lucrar nos Estados Unidos. Tudo bem, Reginaldo? Oi, Gisele, tudo bem? Mais um episódio hoje aqui, né? Mais um. Um abraço aí a todos os empresários, os brasileiros que seguem a gente aqui no nosso YouTube. E vamos começar mais um tema hoje, falando a importância do foco quando você chega aqui, né? E esse é um tema bem polêmico, porque aí a gente vai entrar no assunto aqui, mas... São tantas coisas para Aham, tirar o nosso foco, né? aham, Aqui, tanta coisa nova que a gente encontra sim, quando a gente chega sim, aqui, né? sim. Mas vamos começar. Mas antes, se inscrevam aqui no canal, sigam também, curtam, compartilhem, sigam nas redes sociais, Lucro USA e o Reginaldo Bastos, também no Spotify, né, Reginaldo? Isso também, no Spotify, Lucro SA, você vai achar esse mesmo podcast lá dentro do Spotify. Isso aí. Vamos lá, vamos começar? Vamos lá. Para começar, o que é ter foco? Uhum. Bom, foco nada mais é do que, ou melhor, tem várias definições para o foco, né? Muita gente você vê falando sobre foco e tal, mas assim, na minha forma de perceber o foco, eu acho que a explicação que mais exemplifica isso é quando a gente tem a capacidade de dizer não para todas as outras oportunidades que me cercam. Ótima definição. Porque quando você fala assim, poxa, eu tenho um objetivo, não Uhum. vai faltar outras possíveis oportunidades no seu caminho para você tentar desistir daquela ideia sua. Uhum. Então, uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: o nosso cérebro ele funciona com foco. Quanto Sim, mais foco você dá nele, mais você potencializa aquelas ideias e põe para acontecer. sim. Quando você dissipa a energia dos seus pensamentos em várias ideias diferentes, é uma forma de não ter foco. Uhum. Porque são tantas ideias, só que o nosso cérebro ele consome muita energia, né? E esse consumo faz com que você fique esgotado no final do dia. Você tomou suas decisões, você pensou, trabalhou com muitas ideias. Chega no final do dia, você está cansado, seu cérebro já não processa da forma como ele processaria quando você começa o dia, que você está ali, né? Cheio de energia ainda. Então, o que que acontece? Se você tem muitas ideias, muitas oportunidades ao seu redor, que você está tentando fazer coisas diferentes que não tem muito a ver com aquilo que você faz como forma principal, Uhum. você dissipa a sua energia. E essa Sim. dissipação de energia, talvez se você colocar aquela sua ideia principal no meio do dia ou no final do dia para você dar foco nela naquela hora, você já não vai ter toda aquela energia e aquela rapidez de raciocínio para Sim. poder tomar decisões sobre aquilo. Então, essa questão de ter foco é justamente isso, ter essa capacidade de dizer não para todas as coisas. E aí, quando eu falo de capacidade de dizer não, não é só para as atividades que eu já faço. Uhum. Tem a ver com oportunidades em si. Porque quando você começa um negócio, você vai se deparar com outras pessoas, vai encontrar outras pessoas no seu caminho e elas vão achar interessante o que você está fazendo. E Uhum. vão falar assim: nossa, isso já aconteceu comigo várias vezes. Reginaldo, você com esse conhecimento que você tem, você não quer fazer isso pra mim? Você não quer fazer parte do negócio comigo assim e tal? Uhum. E eu já vi isso acontecer com outros empresários também. E eles falando pra mim: olha, cara, nunca tive essas oportunidades. Agora que eu tô fazendo, aparece. Eu falei: poxa, é porque você tá em evidência, Sim. realmente elas vão aparecer. Porém, se você realmente não tiver o foco centrado naquilo que você realmente quer atingir, Aham. tem coisas que, mesmo que você vai fazer, a primeira pergunta eu digo para mim mesmo, para eu definir o foco do que eu quero. Se eu tomar esse caminho, isso vai me aproximar do que eu tô fazendo já? Se Sim. sim, legal, é uma oportunidade que pode Uhum. potencializar aquilo que eu já tô buscando. Sim. Mas se eu digo que não, então não é uma oportunidade agora para eu estar abraçando ela, porque isso pode tirar meu foco. Por quê? Todo início de negócio demanda um desgaste de energia muito grande para você planejar, para você criar ideias, marketing, venda, treinamento de pessoas e coisa do tipo, que você vai se desgastar tanto ali que você vai tomar muito tempo. E logo, quando você faz isso, você não tem energia para fazer outras coisas. Certo. E aí eu volto aqui com uma questão que é assim, comum no marketing digital, se fala muito disso. Uhum. Ah, por que que os maiores empresários do mundo usam a mesma roupa?
por exemplo. Hum. Ele só usa camisa preta, calça jeans. Era o caso do Steve Jobs, o caso de vários outros aí do mercado de startup. Por que eles fazem isso? Porque eles sabem que ficar escolhendo roupa. Hoje eu vou estar com essa camisa branca, com essa calça preta. Hoje eu vou pegar essa cinza, vai ficar melhor, vou ficar mais elegante. Isso aí já é um consumo tremendo de energia para Sim, você sim. ter escolhas e tomar decisões durante o dia. Uhum. Então eles fazem isso para quê? Poxa, se vestir roupa é uma coisa tão básica, para que eu tenho que gastar tanto tempo tentando decidir? Sim. Isso eu falo por mim, eu também fico com dificuldade. Tem dia que eu Aham. fico, poxa, que combina mais? Camisa assim, assado, com calça tal. Então isso desgasta muita energia do nosso cérebro e a gente acaba perdendo o foco do que realmente importa. Sim. Então a gente separa melhor o tempo para focar naquilo que realmente importa. Uhum. Então, o que acontece? Para mim, resumindo, é isso. Foco é a capacidade de dizer não para todas as outras oportunidades que me cercam. Se aquela oportunidade que apareceu faz sentido, que vai alavancar o que eu já estou fazendo, beleza, eu posso encaixar ela e de algum jeito, encaixar ela para que não tome todo o meu tempo, minha energia, mas que vai me alavancar. Mas se Uhum. é uma oportunidade que vai tirar eu totalmente do foco, aí eu tenho que ou deixar isso para lá ou Uhum. engavetar esse projeto, digamos assim. Vou dar um exemplo aqui de empresa. Vamos supor que eu sou do ramo de tecnologia. Uhum. Eu trabalho com softwares e tal. Aí aparece um colega e fala assim: Poxa, cara, eu tô investindo aqui no ramo de construção. Você não quer fazer comigo? Tá, o É. que cabe para mim? A minha parte vai ser o quê? Não, a sua parte vai ser fundar a empresa, você vai participar da administração, não sei o quê e tal. Eu falo, poxa vida, mas cara, você dá um trabalho danado. Quantas reuniões a gente vai começar fazendo? Nós vamos ter que fazer gastar tanto tempo nessa semana para planejar e assim, assado. Eu falei, puxa, isso vai me aproximar do que eu quero? Uhum. Então, aí entra aquela questão, poxa, não, mas se o meu trabalho dentro dessa sociedade vai ser só com tecnologia, eu vou implantar as ferramentas que eu já tenho, colocar lá e fazer expandir o negócio, vou estruturar essa empresa com a minha tecnologia, faz sentido. Sim. Um outro tipo de negócio e fazer outras atividades, aí não faz tanto sentido. Então, é aquela questão, eu devo entrar realmente nessa oportunidade? Às vezes, essa oportunidade vai me tirar muito foco. Uhum. Então, é onde a gente fala, capacidade de dizer não para as oportunidades que aparecem. Porque quando você está em evidência, realmente vão aparecer boas oportunidades. Mas se você não se manter focado, você não vai realizar aquilo que você está buscando. Certo. E qual a importância, especificamente para um empresário brasileiro imigrante nos Estados Unidos, Uhum, essa importância do foco? O uhum. quão importante ele é? É muito importante. E aí vai uma dica aqui também, Gisele, que é o seguinte: quando você chega do Brasil nos Estados Unidos, Uhum. você chega com aquela mentalidade assim, poxa, eu vou ver o que tem para fazer lá, vou ver as Uhum. oportunidades que tem e tal. Se você não vem com nenhum plano, você vai querer abraçar o primeiro plano que alguém te apresentar. Pô, isso aqui dá Verdade. muito dinheiro e tal. O cara chega assim, vamos investir em casas de vacation, para Sim. férias. Aham. Mas você não tem habilidade com aquilo, você não conhece como funciona esse mercado. Mas você é um cara que tem a sua empresa no Brasil, sei lá, no ramo, dá um exemplo básico aqui, no ramo metalúrgico. E Uhum. você mexe com reciclagem, com coisa do tipo e tal. Aí você chega aqui e fala, poxa, mas é um mercado totalmente diferente. Sim. Eu vou ter tempo de aprender isso? Se você já tinha um plano inicial de chegar aqui para entender esse mercado de metalurgia, de reciclável, essas Sim. coisas, você tem que ir atrás dele para estudar, Aham. porque mercado existe para ele. Uhum. Então você tem que ir atrás de estudar. Mas se você já fala, poxa, não, eu já vou nesse aqui que o cara me apresentou uma oportunidade boa. Você Sim. vai desfocar totalmente. E aí você sai daquele caminho que você estava pensando. E agora, falando disso, desse exemplo, eu lembrei de um caso de um amigo meu, que ele veio para essa mesma finalidade. Ele veio Uhum. para montar uma empresa no ramo de plástico, Sim. para transportar containers de matéria-prima dos Estados Unidos para o Brasil, Uhum. matéria-prima de qualidade. Ah, e ele ficou, acho que uns 3 anos aqui sem conseguir deslanchar esse negócio, porque ele chegou aqui e pegou uma oportunidade. E ele começou a trabalhar naquela oportunidade e ele falou, cara, eu preciso sair disso, eu preciso dar foco nesse meu negócio.
Conclusão, ele realmente, depois de 3 anos que ele viu que ele estava patinando naquela ideia, não conseguia resolver aquela situação. Inclusive, eu fui com ele numa, numa, numa feira de plásticos internacional aqui no Centro de Convenções em Orlando. Uhum. E foi muito legal, a gente pôde ver máquinas grandes nessa área, conversar com muitas empresas do ramo de tecnologia voltado para essa área de plástico e tal. Sim. E aí eu falei para ele, poxa, cara, você tem que realmente focar nesse negócio, porque é um negócio grande. Quando eu vi o tamanho daquele mercado, eu falei, cara, você tem que focar, você tem especialidade nisso. Ele é engenheiro químico nessa área e tal. Uhum. Você tem que focar, você veio com essa ideia, foca nisso. Aí ele saiu dessa empresa, que ele estava prestando serviço, e focou totalmente. No começo ele ficou assim, poxa, não tá rolando e tal, devagar e tal. Mas hoje ele já tá importando e exportando Uau. containers de plástico para o Brasil. Uau. Então, isso é muito interessante, porque ele voltou a ter foco naquilo que ele queria fazer. Sim. Ele tinha habilidade para ajudar as empresas que ele estava ajudando, ele tinha, Uhum. porque isso também era uma expertise dele no Brasil. Mas ele veio com o objetivo de fazer esse ramo funcionar, do plástico. E aí, enquanto ele estava dando atendimento para outras empresas, ele não conseguia fazer. Ele largou aquilo tudo, falou, poxa, agora eu vou dar foco nisso. Começou a dar foco, ele já está tendo bons resultados nessa área. Então, para você ver que o foco, ele traz resultado ou não. Se a falta de Sim, foco, sim. né? Você não consegue acertar o que você está buscando ali. Sim. E se o empresário ele não ajustar esse foco, o que pode trazer de consequência para ele? Olha, se ele não ajustar o foco, ele corre o risco de nadar, nadar, nadar e morrer na praia. Porque vamos Uhum. supor, você começa um negócio aqui, aí você vê uma oportunidade ali, não dá foco aqui, vai em outra, que você vai gastar muito tempo, energia para aquilo, dinheiro às vezes, Uhum. e aí você não tem condição de tocar aquele negócio daquela forma. Você vai deixar minguar um negócio que você já tinha e você não alavanca o outro. Sim. Então você dissipa energia. E Sim. aí eu tô falando assim, quando a gente fala de empreendedores iniciantes. Porque o empreendedor que já está num nível diferente, por exemplo, já tem um capital alto, já tem outras empresas rodando, esse cara já teve Uhum. tempo para se desenvolver e aprender como faz a coisa. Sim. Geralmente, quando é um empreendedor pequeno, ele não tem essa visão de que ele precisa ter pessoas qualificadas para trabalhar nos setores. Uhum. Geralmente, esse empreendedor ele tem a dificuldade de delegar, ele centraliza demais a operação. Uhum. Então, é onde que a gente fala que esse camarada, ele precisa aprender a desenvolver essas habilidades. E aí, se ele não tem essas habilidades, o foco é uma coisa crucial do começo. Na verdade, em todos os sentidos, ele é importante. Mas Sim. no início, se ele não tiver foco por conta dessa demanda de atividades que ele tem que fazer, porque ele não quer colocar alguém que sabe, ele não tem dinheiro para contratar bons profissionais, Aham. e ele vai querer fazer isso. Só isso tudo já tira o foco dele, das ideias dele. Ele vai ter que Verdade. botar a mão na massa, fazer muita coisa acontecer. Então, se ele não tem aquele momento para voltar o foco para onde eu estou levando o meu negócio, Uhum. ele tem a tendência de se perder no caminho. Daqui a pouco ele Sim. não sabe. E aí onde a gente fala que, tipo, você ter a visão, a missão, valores da empresa estabelecidos, te ajuda sempre você manter o foco para onde você quer ir. Você pode até sair um pouquinho, Você mas você pode vai até se sair, mas fala, ajustar cara, logo mas o meu depois, né? objetivo, a minha missão é fazer isso. Uhum. Então, aí você consegue trazer de novo aquele desvio que você fez no caminho. Opa, deixa eu voltar, que eu tô saindo um pouquinho da linha aqui. E você vai se replanejando no meio do caminho e continua com foco. E aí, um exemplo que também eu dou de foco, que é interessante. Eu assisti um filme não, na verdade, um vídeo de um treinamento dos Navy, dos atiradores de Aham. elite dos Estados Unidos. E no treinamento, os caras ficam ali tudo camuflado no meio do mato. E aí o treinador, ele coloca alguns insetos peçonhentos em Hum. cima do atirador de elite. Sim. O atirador tá ali, camuflado, tal, debaixo daquela camuflagem toda. Só o olho dele na mira do rifle dele. Sim. E de repente o cara joga uma aranha Uau. andando em cima do rosto dele assim. Aí joga um grilo e os bichos andando assim. E o cara lá focado na lente, né? Na Uhum. mira do rifle. De repente o bicho passa aqui na boca dele assim, ó. Em vez dele tirar a mão do rifle Aham. ele simplesmente abre a boca e faz. Au, engole o bicho. Uau. E mastiga o bicho. Aí você fala, caramba,
Que doideira. Ou seja, ele nem sabe o que ele tá mastigando. O bicho Aham, tá ali atrapalhando, vem cá que você vai virar comida. aham. Então, assim, é um exemplo de foco extremo, porque Sim. o cara que tá ali tentando acertar o alvo dele, ele não deixa nada incomodar ele. Ele resolve o problema eliminando o problema dele, Tirando a tirando a distração, né. distração. E ele continua focado, ele não tira um segundo sequer a Uhum. mão da posição, o olho da mira e tá ali. Então, para você ver que foco também é treinamento. Eu posso treinar foco. Todas as habilidades que a gente fala, que a gente comenta aqui no nosso podcast, a gente Uhum. fala, poxa, mas isso é impossível, habilidade. A gente chegou a falar de inglês, né? A gente falou de outras coisas sobre contratação, Sim. leitura de comportamento, essas coisas. São habilidades que a gente consegue aprender, são treináveis. Uhum. Então, o que que acontece? Qual é o meu objetivo quando eu entro na empresa? É justamente fazer esse empreendedor enxergar que existem essas ferramentas, existem esses conceitos básicos e essas linhas de pensamento, que a gente Sim. consegue definir algumas teorias e também a prática para desenvolver aquilo. E Uhum. aí ele desenvolve essas habilidades dentro do processo de gestão de uma empresa. Então, uma das minhas habilidades, ajudar empreendedor, é justamente fazer isso, desenvolver habilidades que têm a ver com habilidades comportamentais. Foco é Sim. uma habilidade comportamental, Sim, sim. né? Que o mercado chama de soft skills. Qual Aham. a sua capacidade de retenção de informação, de foco, de aprendizado e tal? São habilidades que são soft skills. Então, eu ajudo muito o empresário a fazer isso, desenvolver foco, desenvolver outras habilidades nessa área de gestão, de treinamento de pessoas e assim por Uhum. diante. Várias outras coisas. Então, foco realmente é importantíssimo, principalmente para o começo, mas durante toda a jornada empreendedora, ele é importante, porque vão aparecer oportunidades que vão me tirar do foco. Sim. Agora, vamos dizer que eu sou empresário, eu estou num nível que a minha empresa já funciona automaticamente. Eu Uhum. tenho bons funcionários trabalhando, eu tenho um bom gestor que dá conta de tudo, e eu vou lá só para alinhar reuniões, mostrar para onde a empresa está indo, o que que a gente vai implantar de novidade para o próximo ano, Sim. coisas do tipo que você está alavancando o seu negócio, mas Uhum. você não é mais, digamos assim, crucial para a operação do negócio. Sim. Quando eu estou nesse patamar, aí sim é um momento sim para eu poder dar foco em outras oportunidades. Porque agora eu tenho Uhum. tempo, tenho dinheiro, tenho recurso, tenho gente qualificada Sim, trabalhando sim. e eu posso aproveitar todos esses recursos que eu tenho ao meu redor, disponíveis, para eu poder dar um start num outro tipo de negócio. Uhum. Então é só nesse nível. Só que tem gente que está lá no começo, não passou daquela fase ainda. E já quer fazer a fase do meio ou do final, Sim. que eu poderia estar lá na frente fazendo e eu quero fazer agora. Então, tipo, essa questão de atropelar etapas. Eu preciso entender que fase que eu estou vivendo. Estou na fase de início do empreendedorismo, eu preciso dar foco nele total para que esse negócio chegue no patamar de de a empresa não precisar mais de mim para ela funcionar. Se eu Uhum. faltar uma semana, ela continua vendendo o mesmo nível de vendas, né? O mesmo nível de faturamento que eu tenho na semana, ela continua tocando sem a minha presença ali, porque eu tenho gente qualificada. Ou seja, é só nesse momento que eu realmente posso começar a aproveitar outras oportunidades, né? Eu Uhum. diria assim que senão a pessoa perde foco. Nós temos uma tendência de perder foco por conta das ideias. As ideias que a gente chega à mente, elas Sim. geram emoções. E Aham. essas emoções me faz ter vontade de coisas. E aí eu falo, poxa, isso aqui é uma oportunidade boa. Mas se eu parar para pegar isso aqui agora, de repente me tira do foco e me atrapalha levar a minha empresa para onde eu queria, Vai atrasar seu né? projeto inicial, né. Atrasa o projeto. E qual o maior benefício em ter um foco ajustado? O maior benefício é justamente você acelerar o resultado do que você está buscando. Sim. Então, vamos supor, você está totalmente focada na sua empresa, nos objetivos que você traçou para a empresa, nas metas que você construiu ali. Quando você está focado nisso, você vai ter condição de todos os dias estar fazendo follow-up em tudo que está Uhum. acontecendo. Sim. Quando você não está focado, você tende a fazer outras coisas e não voltar naquela situação. Vou dar um exemplo aqui de um empresário que eu estava trabalhando recentemente, que é o seguinte: quando ele estava muito preocupado com a parte financeira, ele dava foco no financeiro. Apertava todo Hum. mundo: "Ah, vamos tirar dinheiro ali, tenta receber isso, tenta receber aquilo, tal, tal, tal". E daqui a pouco, quando o dinheiro entrava e estava tranquilo com as contas, aí ele não voltava mais a falar de financeiro. Passava 15 dias, não falava nada de financeiro Hum. mais. E focava em outras áreas e outros negócios que ele estava
tentando fazer. Sim. E aí você percebe que a pessoa tem um padrão, ela só corre atrás daquilo quando ela tá muito preocupada com aquilo. Existe alguma tensão, né? Alguma Existe uma pressão. tensão, só que essa tensão é ruim, porque desgasta a Uhum. equipe. Toda vez aquela Sim. pressão forte em cima Uhum. daquela situação. Não, você tem que receber, por que que você não recebeu? Cobrança e tal. Então, o que que acontece? Você tem que ter uma constância. Todo dia um pouquinho, né? Então, é Uhum. foco financeiro, tem que ter todo dia esse padrão, reuniões semanais para a gente falar sobre como a gente vai abordar determinadas situações que acontecem, Sim. né? Mas tem que ter um acompanhamento, até porque a pessoa que é responsável pelo financeiro, pegando o mesmo exemplo, Uhum. ela acha que o financeiro, o que ela faz, é só importante na hora que o problema acontece, a falta de dinheiro. E aí ela começa a Verdade. perceber que o trabalho dela não é tão importante, só é importante naqueles momentos de risco. Uhum. E aí esse funcionário ele tende a se desmotivar por isso, porque ele fala, poxa, a pessoa só procura na hora que tem a sua coisa. E nessa hora vem com muita pressão. Ou seja, você, além de desmotivar esse funcionário, você faz com que ele tenha uma visão ruim sobre a gestão da empresa Uhum. e logo essa pessoa tende a falar, poxa, essa empresa aqui não está atendendo os meus objetivos como funcionário. Sim. E eu não estou gostando dessa forma de trabalhar. E aí ela pensa de ir embora para lá, para outra empresa. Então é isso que eu falo, tipo, você tem que ter foco nos negócios, mas tem que ter consistência em tudo que você planejou. Não adianta Uhum. você ter foco só naquela semana para uma coisa e depois foco em outra coisa. Tem que Sim. ser o seu foco na empresa é no que a gente chama de gestão 360 graus. O seu foco é olhar de forma 360 graus na sua empresa. Esse é o foco do empreendedor, que ele tem que entender. Sim. Porque se você foca hoje numa coisa, amanhã você foca em outra, você não lembra o que estava passando ontem. Verdade. Ah, poxa, uma semana atrás eu tinha falado para você tal coisa, como é que ficou isso mesmo? Aí a outra pessoa falou, poxa, mas você não falou mais nada, Uhum. eu achei que não tinha muita importância, e aí eu não vi muito, parou nisso aqui, não toquei. Então, Sim. você cria também um padrão nos seus funcionários, da forma que você funciona, entende? Sim, Então, sim. ter foco, acompanhamento constante, faz com que os seus funcionários, eles entendam que você funciona daquela forma, e que você vai cobrar, e que você vai buscar a informação, que você vai querer ver os resultados. Caso contrário, as pessoas vão, assim, funciona igual uma montanha-russa. Uma hora a pressão tá lá em cima e a gente sobe alto e desce com tudo. Daqui a Uhum. pouco. Então tem que ter um pouco mais de constância na parte de processos, né? E Aham. manter foco em tudo isso que a gente tá falando. Ter foco pode trazer alguma desvantagem? Pode trazer desvantagem. Quando você é uma pessoa extremamente aventureira, quando você é muito aventureiro, Uhum. ter foco é ruim, porque incomoda. E aí a Aham. gente entra numa questão que a gente ensina para o empresário, que é a questão de comportamento. Tem vários perfis de comportamento que funcionam melhor para determinadas coisas dentro de uma empresa. Uhum. Então, o que que acontece? Se eu pego um empreendedor, por exemplo, que ele é um cara totalmente desfocado, que ele gosta mais de aventuras, de conversar, ele gosta mais de relações públicas, essa coisa toda, Uhum. de lidar com gente, ele é um cara que tem dificuldade de manter foco, porque quando a gente fala de ideias, planejamento, aonde a gente quer chegar, o que que a gente espera para o próximo ano, quais são os resultados que a gente quer alcançar, essa pessoa não tem paciência de sentar e pensar nessas coisas, porque ela gosta de gente, né? Sim. Se ele é um empreendedor que gosta de gente, ele vai ter uma dificuldade tremenda de pensar nessas coisas. E aí, o que que acontece? Uma empresa, ela precisa de gente, no aspecto quando a gente fala clientes, e Uhum. funcionários e tal, mas ela também precisa de processos, ela precisa de recursos, ela precisa de planejamento, ela precisa de uma série de ferramentas que vão fazer com que ela atinja o resultado que ela quer. Uhum. Então, por isso que a gente fala que não é só olhar para uma coisa, tem que ter esse foco, essa visão 360 graus. E o que que acontece? Quando esse empreendedor, ele ele não quer olhar para essas outras coisas, ter foco vai ser uma coisa que vai atrapalhar ele, vai incomodar ele, vai tirar ele da zona de Uhum. conforto. Então, para o empreendedor que pensa dessa forma, ele vai ter muita dificuldade
para lidar quando alguém chegar e falar, cara, você precisa ter foco, meu, por isso você não consegue resolver seus problemas, você não consegue expandir seu negócio. E aí, poxa, mas que coisa, cara, é negócio de foco, eu não gosto disso, Uhum. não gosto de sentar, não gosto de focar nisso. É como você falou, né? O aventureiro. É o aventureiro. Se ele é aventureiro demais, o foco para ele vai atrapalhar, porque foco Sim. é uma disciplina a ser aprendida, né? Aham. Então, a gente aprende isso através de treinamento. E aí é o que eu falo, tipo, eu entro na empresa justamente para alinhar todos esses processos, essas coisas que estão erradas em termos de processo, de gestão Sim, e sim. tal, mas ao mesmo tempo olhando para as pessoas. Como é que essa pessoa funciona? Poxa, eu sou empreendedor, tô dentro do processo de operação. Legal. Como é que Uhum. você funciona? Como é que você pode funcionar melhor? Aí a gente vai ajudar esse empresário a ter essa visão. Poxa, agora eu tenho meus empregados, o meu gerente, por exemplo, meus funcionários funcionam dessa forma. Como é Uhum. que você consegue potencializar a produção deles através dessa visão de como enxergar as pessoas, como é que elas funcionam? E aí ter foco para desenvolver as pessoas. Você entende? Uhum. Então, tipo, com isso, ajuda o empreendedor a levar a empresa dele para outro patamar, porque ele acaba entendendo que ele pode sair da operação, ele pode administrar melhor de uma forma mais global da empresa, Uhum. consegue delegar melhor, ele consegue desenvolver habilidades nele e na sua equipe para que possa atingir outros resultados que a empresa pode chegar. E aí, quando a gente fala aqui de Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos é um mercado extremamente fértil para negócios. Sim. E aí, se eu sou um cara que não tenho foco, eu vou querer fazer de tudo um pouco. E esse de Sim. tudo um pouco é genérico. E o americano, ele visualiza isso como uma coisa, um mau presságio. Hum. Então, por exemplo, no Brasil a gente valoriza esse É negócio. Pô, esse diferente. cara faz um monte de coisa, Aham. né? Chupa a cana, subia, É. chuta, faz a mesma coisa. Então, o que que acontece? No Brasil, a gente tem essa tendência de valorizar isso, mas aqui o americano não valoriza. O americano valoriza aquele que é específico. O que que você domina? Eu domino isso Hum. aqui, tal. Você é bom nisso? Legal, te contrato. Ah, não, mas eu faço Sim. isso aqui, mas faço isso aqui também. Se você precisar um outro Aham. serviço nessa área, eu também faço. Aí ele fala, cara, esse cara não faz nada direito. Sim. Então, para o americano, ter foco é muito importante para você mirar no que você quer fazer e ter resultado, Interessante né? isso. Muito interessante. Aham, E você, com toda a sua expertise, uhum, né, com toda a sua história, hã, você, assim, como você pode ajudar a gente a pensar como a gente começa a ter foco naquele uhum. momento que a gente não consegue buscar esse foco. Você tem alguma dica? Você pode explicar pra gente como que a gente começa a ter foco? Uhum. Primeiro, é o seguinte, a gente tem que entender a nossa mentalidade, a nossa forma de funcionar, né? E aí hoje se fala muito no ramo da psicanálise, da psicologia, Sim. tá se falando muito em TDAH Aham. e É. síndrome do pensamento acelerado, Uhum. coisa do tipo. Então, o que que acontece? Pela a era que nós estamos vivendo hoje, com a facilidade e acesso à informação, a gente está sendo bombardeado o tempo todo por Sim. informações, por oportunidades, por ideias e coisas do tipo. O que que acontece? Esse fluxo de informação faz com que a gente fique ansioso Sim. para as coisas. E Sim. aí, se eu não tiver foco, eu vou dar atenção para esse monte de coisa. E essas coisas, lembrando que a gente estava falando no começo, que o nosso cérebro ele queima energia para poder prestar Sim, atenção, sim. pensar, absorver aquelas coisas. Se eu fico olhando todas essas coisas o tempo todo, eu já queimo muita energia nesse processo. E Uhum. aí, o que que acontece? A minha mente fica num estado de acelerado que eu também quero consumir mais e mais e mais e mais. Porque, querendo ou não, consumir informação faz com que você gere dopamina, né? No seu Uhum. cérebro você tem aquele prazer momentâneo e tal. Então, o que acontece? Uma dica para que a gente possa começar a ter foco. Primeiro, se abster um pouquinho do número de informações. Eu, por exemplo, já faz mais de 6 anos que eu não consigo sentar para assistir televisão. Eu não assisto Uhum. televisão. Eu só vejo programas que eu quero através de streaming. Aham. Então eu tenho aquele momento. Hoje eu vou assistir um filme. Se eu assisto um filme por mês, eu tô no lucro. Tem mês que Aham. eu passo, eu não assisto um filme, Sim. né? E eu procuro assistir filmes que têm, assim, valores importantes para mim, para eu aprender sobre coisa de gestão, de trabalho, Sim, sim. biografias de grandes empreendedores. Eu procuro coisas desse tipo. Mas o que que eu tô querendo dizer com isso? Então eu não consegui mais assistir TV. Hoje eu não
consigo sentar para ver um programa de televisão normal. Uhum, Então, isso é uma forma de você se abster de muita informação. A uhum. outra é redes sociais. Eu ainda tenho dificuldade para lidar com toda a questão de rede social. Tem que parar um pouco de ver rede social, porque a gente gosta de ver, né, o progresso das Sim. pessoas, ver outras ideias que estão rolando e tal, mas a gente tem que diminuir. Por quê? Porque esse excesso de informações faz com que a gente não tenha muito foco no que a gente quer. Uhum. E aí, o que que acontece? Essa é uma dica, se livrar um pouco desse excesso de informação. E a segunda dica é realmente sentar para planejar. E dizer, no dia 1 eu vou fazer isso, no dia 2 eu vou fazer aquilo, no dia 3 eu vou fazer aquilo. E Sim. constantemente vou fazer aquilo acontecer até atingir o objetivo que eu tenho. Então, Aham. qual a nossa maior dificuldade? Isso é uma questão cultural do brasileiro. A gente tem a ideia de querer colocar tudo na cabeça. Não, eu já pensei aqui, já vou fazer desse jeito, mas não documenta, não coloca no papel, não coloca na Hum. agenda. E aí, o que que acontece? Amanhã você já se deparou com uma outra situação que você esqueceu que você tinha planejado ontem. Eram Oh, tantos detalhes daquilo que você falou que ia fazer, sim. que tem coisa que esquece. Não tem como. Então, se você não se abster desse excesso de informação e não sentar para planejar e seguir um passo a passo de o que que você vai fazer, você vai Uhum. ficar desfocado. E aí, os Estados Unidos é uma terra onde realmente te desfoca muito, porque você chega É aqui, verdade. você se deslumbra com a qualidade das coisas, você Uhum, deslumbra com os produtos, com os preços, com o supermercado. Eu vejo gente falando assim: nossa, cara, ir no Costco é um sonho, eu fico lá perdidão naquele monte de coisa gostosa uhum. para comprar. Ou seja, aqui tem muita distração, porque aqui as coisas são muito, assim, tudo grandioso, né. Você Sim, vai numa loja de coisa para casa, como Lowe's, por exemplo, você fica perdido para achar é um produto verdade. lá, é gigante os negócios, você perde muito tempo. Então o que que acontece? Isso faz com que você perca foco das coisas, porque tem muita distração aqui. Então, se você não for uma pessoa planejada, que tem uma visão de Uhum. onde você quer chegar, saber que você está consumindo muita energia com o seu cérebro, olhando para todas essas coisas, não se abster disso, e não planejar, e não seguir um passo a passo, você vai perder foco ao longo do caminho e não vai chegar a realizar o que você queria. Oh, maravilhoso. Então Né? o segredo está no Tá no planejamento. planejamento também. Oh, É, perfeito. é. E a gente já está encaminhando para o final Uhum. do nosso episódio aqui do nosso podcast. E se você assistiu até o final, você coloca aqui nos comentários planejamento. Isso aí, coloca no planejamento. Planejamento é Aham, tudo na planejamento. questão do foco, né? Uhum. Então, coloca aqui embaixo planejamento, a gente vai saber que você assistiu até o final desse episódio. Obrigada, Reginaldo. Obrigado eu, Gisele. E até o próximo episódio. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. Não esquece, né, de acompanhar a gente na rede social, no YouTube, Sim, sininho para receber notificação e tal. exato, no Vamos lá. Spotify também. É isso aí. Até o próximo episódio, Até o pessoal. próximo. Tchau, Abraço. tchau.